Hoje nós vamos falar sobre o método de cálculo único de um instrumento que é a tabela Escape, conhecida como tabela ESC. E eu vou contar resumidamente um histórico sobre ela. Quando ela surgiu, por que ela surgiu, qual foi a intenção e como ela se desenvolveu e por que que houve uma atualização da fórmula. Nós chamamos tabela ESC de tabela, né? Tabela, porque tem quadros, mas na verdade a tabela ESC é uma fórmula de cálculo. Então não é uma tabela, é uma fórmula matemática. E é essa fórmula que é chamada de cálculo único, modelo de cálculo único. Aqui é o guia de estudo da tabela ESC. A primeira fase foi em 2018, primeira fase de desenvolvimento, no qual 150 membros do Functioning and Disability Reference Group, o FDRG, que é um grupo de referência de funcionalidade e incapacidade da Organização Mundial da Saúde. Eu estava nesse período aí na Alemanha, em Hamburgo, onde nós tivemos um encontro, e havia a necessidade, uma demanda do Brasil de ter uma tabela que pudesse quantificar e qualificar a incapacidade laborativa. Então, o primeiro passo foi desenvolver um processo de consenso. E esse processo de consenso, na primeira fase, era para descobrir o que da CIF, o que os especialistas achavam que da CIF era importante, qual conteúdo da CIF era importante para se descrever a incapacidade laborativa. Tá? Então, essa primeira fase foi esse consenso. Então, aqui, na verdade, é só uma impressão da tela, uma foto da tela, do blog, onde nós colocamos isso à disposição. Então, vocês podem ver aqui, naquele mesmo momento, era um protótipo, tá? Eu estou aqui fazendo a apresentação, e é o terceiro simpósio de ensino da CIF, né, que ocorreu lá em abril. Se você quiser saber mais informações sobre esse evento, nesse guia que está na nossa página, nesse guia você consegue, nesse link, né, que está no guia, você consegue ter informações de tudo o que aconteceu lá, né, todos os trabalhos que foram apresentados lá na Alemanha. No mesmo ano, na Coreia do Sul, aí nós já tínhamos algum avanço no desenvolvimento do conteúdo da CIF, que poderia fazer parte de um instrumento para medir a magnitude da incapacidade laborativa. E aqui eu estou fazendo a apresentação preliminar disso, tá bom? Aí é o título, tá? Então seria Estado de Funcionalidade e Indenizações no Brasil. E olha como aparece aqui a tabela da SUSEP, vocês estão vendo? Ó, que, na verdade, a ideia era ter uma alternativa que pudesse substituir a tabela da SUSEP na Justiça do Trabalho. Já se sabia, todo mundo sabe, conhece, que o uso da tabela da SUSEP não era próprio, não era adequado para a Justiça do Trabalho. Nunca foi, ela não foi desenvolvida para isso, né? Ela foi adotada na Justiça do Trabalho pela, talvez, falta de instrumentos, enfim. Mas como ela era muito usada, então a ideia era ter uma tabela alternativa, por isso que é o escape de saída, de alternativa, tá bom? Baseada na CIF, a tabela escape. Então, eu falei sobre isso, aí já é na Coreia do Sul, né, no mesmo ano, 2018, no outro encontro, e falei dessa necessidade, estou apresentando aí os componentes da CIF, era um evento sobre a CIF, né, todo mundo lá conhece a CIF, mas aqui uma apresentação de como poderíamos, então, o que já tínhamos avançado e que teríamos que avançar mais sobre a criação de uma tabela baseada na CIF para mensuração da incapacidade laborativa, apresentando esse problema brasileiro, né, que é o uso da tabela da SUSEP. Então, coloquei aí, ó, problemas a serem solucionados, tá bom? Essa apresentação inteira vocês também conseguem nesse link aqui, ó, material do encontro de Seul, né, na Coreia do Sul, tá nesse site. Então, com o guia você consegue. Aqui eu tô ao lado do Manuel Yannis, que era o líder, né, do FDRG naquele momento, e aqui o Olaf, à direita, ele é um médico que vive no Canadá, mas ele se formou em medicina no Brasil. Ele é alemão, se formou no Brasil e hoje
vive no Canadá, também faz parte do FDRG, né, desse grupo. E aí, depois dessa fase 1, a gente já tinha ali o conteúdo, nós passamos para a fase 2 e fase 3 no Brasil, que seria validar aquele conteúdo de acordo com as normas brasileiras e ratificar, né, a fórmula matemática, que seria a fórmula que calcularia a incapacidade laborativa. E nós demos sequência nesse processo de consenso, só que agora com membros brasileiros. São peritos brasileiros, assistentes técnicos brasileiros, no intuito de formar um consenso sobre como se faz a mensuração da incapacidade laborativa. Lembrando que eu trouxe como base o conteúdo da CIF vindo de especialistas, porque os brasileiros não conheciam a CIF, tá certo? Então, foi a partir desse consenso preliminar internacional com a CIF, para que aqui no Brasil se pudesse dar sequência ao restante. E nós conseguimos chegar em um produto final e publicar o artigo, tá vendo? Ele foi publicado na revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, tá aqui a referência, tá? Dessa primeira publicação desse artigo, que é fruto desse processo de consenso. Aqui eu coloquei a referência aqui, porque você consegue acessar o artigo físico, tá? Ele foi publicado em revista física, então não tem acesso pela internet aqui, tem que buscar fisicamente. Contudo, um tempo depois, esse artigo também entrou na Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, aqui junto com a Ivani Contini Bramante, que vocês veem na tela aí, em 2019, nós conseguimos disponibilizar o artigo, tá aí, Funcionalidade para o Trabalho, Perícias Biopsicossociais, a nova tabela ESC, tá aqui o link dessa imagem para que vocês consigam o artigo. Bom, falando dessa primeira fase de publicações, eu já posso entrar com mais detalhes sobre o que é a tabela SCAPE, ou tabela ESC, eu vou chamar de tabela ESC, ok? Bom, houve uma outra publicação mais recente, que eu vou falar mais para frente, que atualizou a fórmula, tá? Mas já falo sobre isso. Nada dos seus conceitos, os conceitos não mudaram. Então, qual é o objetivo da tabela ESC? Ao final, recomendar um percentual indenizatório. Como é que ela faz isso? Ela primeiro mensura a incapacidade laborativa, em termos percentuais, certo? Ela mensura a incapacidade laborativa com um cálculo baseado na CIF, uma abordagem baseada na CIF, ou seja, biopsicossocial. E ela vai medir a incapacidade laborativa, certo? Depois de medir a incapacidade laborativa, o perito ou assistente técnico vai julgar o nexo, ou seja, se o nexo for causal, a recomendação do percentual indenizatório será equivalente à incapacidade laborativa. Agora, se for um nexo concausal, então nós usamos uma referência europeia para mensurar a concausalidade, e aí o percentual indenizatório ele vai ser ponderado, ou seja, a empresa, o ônus da empresa é sobre a participação dela na geração da incapacidade laborativa, porque se é um nexo concausal, existe uma outra causa, e essa outra causa não é responsabilidade da empresa. Então aí, nesse caso, o percentual indenizatório vai ser diferente da magnitude da incapacidade laborativa, né? Se é nexo concausal, a recomendação do percentual indenizatório vai ser menor. Lembrando que é sempre uma recomendação, porque quem vai decidir isso efetivamente é o juiz. Coisa importante, a tabela ESC só serve para descrever a incapacidade laborativa quando existe nexo de causalidade. Que isso fique bem claro. Ela só é aplicável
quando existe incapacidade laborativa e foi o trabalho o causador da incapacidade. Seja o único causador, seja o trabalho concorreu, ou ele ajudou, ele tem participação na incapacidade laborativa. Tá? Então, tem nexo causal ou tem nexo concausal. Nesse caso, a tabela ESC está aplicável. Ela não está aplicável em outras coisas. A pessoa tem uma doença que não é uma doença ocupacional e ela tem capacidade laborativa, ou ela tem capacidade para a vida cotidiana. Nesses casos, a tabela ESC não está aplicável. Ela só está aplicável quando tem nexo. Tá? Ela também, na verdade, se concentra numa fórmula matemática única, onde o perito, o assistente técnico, o avaliador, ele vai responder algumas perguntas muito simples e vai codificar o caso com de 3 até 7 códigos de atividade e participação, sendo que esses códigos se referem às atividades do trabalho, atenção, atividades do trabalho que o trabalhador agora tem dificuldade. Nós estamos falando do cargo para o qual ele se inabilitou, porque é isso que diz o Código de Processo Civil. Então, quais são as atividades do trabalho que agora ele tem dificuldade de realizar? Então, isso é essa informação principal. E tem outras informações complementares na tabela, e depois você vai colocar isso no cálculo e na fórmula, e a fórmula vai te ajudar a chegar no percentual. São usadas algumas siglas. Então, essas siglas não são exatamente siglas com termos usados na CIF, porque no consenso foi necessário estabelecer uma linguagem que todos compreendessem, e na fase 2 e fase 3 do consenso, nós estamos com pessoas que não conhecem a CIF, né? Então, por isso que foi necessário colocar uma linguagem que fosse comum, né, para todos. Então, quais são as siglas usadas na fórmula? São essas que estão aí. PIL, percentual de incapacidade laborativa, que é o resultado. Você vai procurar com a tabela ESC chegar no percentual de incapacidade laborativa. E depois disso, né, no segundo momento, quando você relacionar isso com o nexo, você vai sugerir o percentual indenizatório. Outra sigla usada é a SIL, seria a soma dos qualificadores da limitação laboral. Então, aí é que você vai somar os qualificadores de capacidade, ou no caso da perda de capacidade, não é o do desempenho, ok? É o de capacidade. Você vai somar os qualificadores. Então, se você tiver 3 códigos, você vai ter 3 números para somar. Você pode ter até 7 códigos. Então, se você tiver 7 códigos, você vai ter 7 números para somar. Então, veja, quanto mais códigos, maior vai ser a limitação. E esses qualificadores, quanto mais próximos do 4, maior vai ser a limitação também. Depois, alguns qualificadores de participação, depois de déficit funcional e depois de fatores ambientais. Okay? E dessa forma, a gente finaliza todos os quadros e depois coloca os resultados na fórmula. Então, é relativamente simples. E está aí a fórmula para vocês. Essa é a fórmula matemática da tabela ESC. Se o resultado der menor do que 4,9, nós vamos considerar que não há incapacidade. Se o resultado for até 12%, ou seja, de 5% até 12%, incapacidade leve. Se for de 12 até 24, moderada. Se for de 24 até 40, grave. E se for acima de 40, nós vamos considerar completa. Então, deixa eu fazer uma observação sobre isso. A tabela ESC, conforme você passa de 40%, o cálculo perde a sensibilidade. Então, você deverá, você como perito, como assistente técnico, analisar de forma qualitativa o caso, porque uma pessoa que não consegue fazer quase metade das atividades do trabalho
em alguns casos, em muitos casos, ela já vai poder ser considerada incapacitada para aquele trabalho. Tá? Então, aqui, a gente tem uma dependência de uma análise, né, acima de 40%, de uma análise técnica, independente de fórmulas, do assistente técnico ou do perito. É importante ressaltar que os instrumentos que existem, todos, tá? Não só a tabela ESC, eles são instrumentos auxiliares, porque nada deve ser superior ao julgamento clínico do perito ou do assistente técnico. Eles não são usados pela tabela, eles usam a tabela. Então, ela é um recurso auxiliar. Tá? Você, inclusive, como profissional, você pode fazer outros julgamentos, usar mais de um instrumento e justificar de outras formas, porque tudo depende também da complexidade de cada caso e de cada histórico. Então, esse é um instrumento que auxilia. Isso aí tem que ter muita maturidade técnica para compreender. Tá bom? Tem um conteúdo da tabela que não interfere no cálculo, que é uma informação que você vai levar em consideração, tá? Na sua análise, você perito, você assistente técnico, você vai levar em consideração, mas essas respostas não vão ter influência no cálculo final. Por que elas estão aqui? Porque na fase internacional, isso foi colocado como algo para ter influência. Mas na fase brasileira, eu vou chamar de juízes, tá? Juízes não são juízes de direito, são peritos e assistentes técnicos, aqueles que foram julgar o instrumento no processo de consenso brasileiro. Eles acharam que isso deveria ser retirado da fórmula de cálculo. Todas essas coisas estão descritas nos artigos, tá? Então, aqui na aula, eu não vou entrar em alguns detalhes. Mas são coisas importantes que podem ser relatadas no seu laudo, né? Então, o trabalhador era submetido a ruído contínuo, era submetido ao calor ou ao frio, à radiação. Você vai responder com sim ou não. Por que a resposta está aqui com o número 1? Porque originalmente era o número 1 para responder, porque havia somatórias. Como agora não faz parte do cálculo, você não precisa responder com o número 1, você pode fazer um X, simplesmente. Tá? São perguntas que dizem respeito a normas regulamentadoras e aspectos ergonômicos, todas relacionadas com categorias da CIF, todas. Mas elas não fazem parte do processo de cálculo, ok? Vai ficar como uma informação adicional. O que faz parte do cálculo? Vamos lá. A primeira sigla que aparece, e aqui eu vou colocar, ó, onde ela está na fórmula, tá vendo, com essa seta? Ela está na fórmula aí, a primeira sigla que aparece. O perito ou assistente técnico vai precisar selecionar pelo menos 3 e no máximo 7 categorias da CIF que representam as dificuldades que a pessoa tem no trabalho. Então, só entram aqui atividades do trabalho. Na CIF vai ter lá pentear o cabelo, tomar banho, calçar o sapato. Essas coisas, se não forem parte do processo de trabalho, elas não vão entrar como descritoras da incapacidade laborativa. Agora, se há uma pessoa que descarrega um caminhão, então ela precisa levantar e carregar objetos, ok? Então, essa categoria entra. Nós demos o exemplo do pianista e do trabalhador da construção civil. Então, os movimentos finos das mãos. Isso entra para o pianista. Mas entra para o trabalhador da construção civil? Não, ele não faz movimento fino da mão. Então, aqui, você precisa selecionar, claro, você pode fotografar a pessoa trabalhando, você pode ter a descrição, né, de todas as atividades e todas as tarefas. Vocês sabem que em ergonomia, atividade é uma coisa e tarefa é outra, né? Todas as atividades e tarefas do seu trabalhador, né? Quais são, o que ele deve fazer, qual é a sequência, qual é o protocolo, para você observar, de acordo com as condições dele, as condições clínicas, etc., o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tá? Se ele tiver dificuldade completa de fazer alguma dessas atividades, o qualificador aí é o de capacidade, não é o de desempenho. Se tiver dificuldade total, você vai colocar o número 4. Se ele tiver uma dificuldade menor, que é parcial, 1, 2 ou 3,
você vai precisar justificar no seu laudo esse 1, 2 ou 3, ok? Então, é necessário, sim, aplicar outros instrumentos que são instrumentos ergonômicos, clínicos, ou se você vai partir de uma observação clínica, de testes especiais, enfim, coisas que onde você não usa instrumento, você vai ter que justificar bem. Porque não é esse número que é o número de avaliação, esse número é o número de classificação. Então, o 1, o 2, o 3 precisam ser justificados, como você chegou nesse 1, 2 ou 3, de acordo com a CIF, né? De acordo com a CIF. Lembrando que esses percentuais dos qualificadores não representam a incapacidade laborativa, representam apenas a dificuldade daquela atividade em especial. Incapacidade laborativa precisa de uma análise maior. Então aqui você vai selecionar de 3 a 7. Depois, tudo fica fácil, porque na verdade você vai responder só com o número 1, tá? Você vai responder com o número 1, e também, obviamente, fazendo uma análise biopsicossocial do caso, você vai descrever o caso inicialmente com o modelo, então você vai começar pelos fatores pessoais, fatores ambientais, participação, atividade, fatores pessoais, você vai fazer a descrição normal, né? Mas o que vai mais valer para o cálculo é isso aqui. É isso de cima. Mas você vai fazer a análise completa. Olha como o SIL, né? Você multiplica por 3 e depois multiplica por 3 novamente. Olha como ele vale muito. As outras informações são meramente complementares. Então, aqui, a pessoa vai ter facilidade de conseguir um novo emprego, e se ela conseguir, ela vai conseguir manter. Ela pode fazer um trabalho autônomo, ela pode trabalhar em tempo parcial ou total, e você vai colocar o número 1, ou no sim, ou no não para responder. Por que o número 1? Porque você vai fazer a somatória. E você vai fazer a somatória apenas do não. Você não vai somar o sim. É apenas do não. E essa somatória do não, você ainda vai subtrair 1. Tá vendo aqui que é o total menos 1? Por que você vai subtrair 1? Porque os juízes consideraram que essas perguntas têm muitas semelhanças entre elas. Então, é para anular uma das respostas. Isso está explicado lá nos artigos. E aqui vai o SPS. Depois você também vai responder como número 1. Lembrando que essa tabela, ela vai estar lá como uma coisa complementar no seu laudo. Você vai fazer a sua avaliação, a consulta normal, vai falar sobre os exames, tudo você vai julgar lá. E aqui você vai colocar informações complementares e colar no seu laudo. Então, tem algum grau de alteração sensorial? Não importa se essa pessoa tem um problema na coluna. Você vai perguntar tudo isso aqui. Tá? E vai responder com o número 1, porque são informações complementares. Nós vamos avaliar a questão da incapacidade laborativa, que pode ter outros componentes que não fazem parte do problema principal, mas que influenciam. Só que aqui eles vão influenciar no cálculo muito pouco, lembra? E se der até 4,9, você vai considerar a incapacidade ausente, tá? Então você precisa responder com o número 1, onde a resposta for sim, tá? No lugar do sim, você coloca 1 e vai colocar somatória, e isso vai substituir a sigla DF na fórmula. E por último, fatores ambientais. Nesse momento é uma análise bem superficial, né? Isso aqui pode melhorar. Você só precisa julgar 2 perguntas. Se a pessoa tinha tecnologia adequada para o trabalho, tá certo? Se, por exemplo, o posto era verde, né? O posto de trabalho era verde, que eu quero dizer, ele tinha o mínimo necessário, né, do ponto de vista ergonômico para a execução do trabalho, e se o ambiente atitudinal era satisfatório, no caso, por exemplo, de ter assédio moral, né, aí você vai responder no não. Né? É claro que para você afirmar isso, né, isso tem que ser precedido de alguma investigação documental ou local. E aí você vai substituir esse número, você vai também somar o não, você vai responder com o número 1, e você vai somar o não, e vai colocar a soma ali para substituir o FA. Eu agora coloquei aqui embaixo um suposto resultado, tá? Vamos supor que eu tivesse colocado aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu tivesse colocado aqui, respondido todas as perguntas, e eu cheguei nesse resultado. Eu somei os qualificadores de SIL, lá dos códigos, que é o principal, e deu 12. Por exemplo, 3 códigos com ponto 4. Tá bom? Então, deu 12. O SPS deu 4.
o DF deu 3, e aqui esse FA deu 1. Bom? Então, vou resolver essa fórmula, já está resolvida aqui. Então, 36 vezes 3, mais 7 mais 2, 117 dividido por 7, e aqui a gente chegou no percentual indenizatório, 16,71%. Ok? Esse é o objetivo da tabela ESC. Eu cheguei aqui no percentual de incapacidade laborativa. Bom, eu não preciso falar, recomendar o percentual indenizatório? Preciso. E o percentual indenizatório pode ser igual ao percentual da incapacidade, ou ele pode ser diferente. Quando ele vai ser igual? Quando for nexo causal. Quando o nexo for direto. Quando o trabalho for a única causa. E quando ele vai ser diferente? Quando ele vai ser menor? Quando o nexo for concausal. Então, vamos olhar isso aqui. A aplicação da tabela não acaba nesse ponto. Ela considera que a indenização deve ser equivalente ao prejuízo, ou seja, equivalente à incapacidade laborativa causada pelo trabalho. Se o nexo for causal, então o resultado final é equivalente à incapacidade laborativa. Eu acabei de dizer. Agora, se for concausal, e aí ele pode ser concausal pré-existente, concorrente ou superveniente, são os graus da concausalidade que vão determinar, os graus é que vão determinar o percentual indenizatório. E é isso que nós vamos estudar agora. Então, o resultado final é uma recomendação e não deve substituir o raciocínio técnico do profissional que a aplica, configurando-se como um instrumento auxiliar para julgamento. Então, não é a tabela que usa a cabeça do profissional, é o profissional que usa a tabela, ok? Como é que a gente vê a questão do nexo? Se for nexo causal, então, não há nada mais o que se fazer. Você vai colocar o xizinho aqui no nexo causal, e aí o mesmo percentual da incapacidade laborativa vai ser a recomendação do percentual indenizatório. Agora, se o nexo for concausal, nós usamos uma referência que é europeia. E essa referência, ela está também nos artigos. Mais uma vez, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, eu vou resumir, ok? Quando o nexo é concausal, você precisa julgar qual é a participação do trabalho e qual é a participação dessa outra causa na geração da incapacidade laborativa. A pessoa já tinha a doença, era pré-existente, é uma coisa degenerativa e tal. Mas o trabalho também contribuiu. Então, o quanto dessa incapacidade, que deu 16,71%, quanto disso é causado pelo processo degenerativo? O quanto disso é causado pelo trabalho? Você tem que julgar, você tem que analisar clinicamente, você é competente para isso, você tem que justificar isso, tá certo? Quando você justificar, você vai determinar o grau. Então, olha, esse grau 1, 2 e 3, ele é simples. E a gente tem a referência lá, tá? A referência europeia desses graus. O grau 4, que você não vê aí, né? Ele seria o 100%. Quer dizer, é o nexo causal, seria equivalente ao grau 4. O grau 3, ele representa 3/4, ou seja, 75%. O grau 2, 50%. E o grau 1, 25%. Então, no grau 2, 50%, você está considerando que metade da incapacidade foi causada pelo trabalho e metade da incapacidade foi causada pelo processo degenerativo. Tá certo? Essa referência, mais uma vez, não é da tabela ESC, tá? Essa referência está na tabela ESC, mas vindo dessa outra referência europeia. Se é grau 1, significa que 25% é do trabalho e 75% é da outra causa. O grau 3, 75% é do trabalho e 25% é da outra causa. Então aqui você vai ter que julgar se o nexo concausal é pré-existente, concorrente ou superveniente, ou seja, em relação ao tempo, né? Se ele já existia antes, se ocorreu ao mesmo tempo, ou se ele foi depois, como, por exemplo, uma cirurgia ortopédica que não deu certo e piorou, né, a situação da pessoa. E além de dizer pré-existente, concorrente e superveniente, em que grau
o trabalho é o causador. Tá? E conforme que você fizer o xizinho, a recomendação do percentual indenizatório. Quem vai decidir isso é o juiz. Você vai fazer aqui apenas uma recomendação. Bom, eu disse para vocês que a tabela ESC, ela teve essa publicação inicial, começou em 2018, a investigação, em 2019 a primeira publicação, foram 3 publicações, na verdade, e depois, entre 2021 e 2023, alguns instrumentos foram colocados à prova, né, em um projeto de pós-doutorado da Universidade de São Paulo, que se chamou Desenvolvimento da Aplicação da CIF no Cuidado Biopsicossocial, integrado e centrado na pessoa, no âmbito da atenção primária e da saúde do trabalhador. Esse projeto, ele fez tradução de instrumentos, ele falou sobre a atualização da CIF, ele falou sobre... Ele validou, né, um instrumento que é o Model Disability Survey para o Brasil. Ele também testou o modelo de reserva legal usando a CIF, e ele também testou o formato de cálculo único para mensurar a funcionalidade e a incapacidade. E um dos instrumentos foi a tabela ESC. Então, foi um trabalho que envolveu agora um outro tipo de estudo. Então, nós usamos grupos focais, pessoas usando na prática, para testar, né, com mais afinco, com mais detalhamento, com mais foco, esses instrumentos. E um deles foi a tabela ESC. E isso aí resultou, né, foram vários artigos desse projeto, e o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, familiaridade, confiança e validade do cálculo único para uso da CIF. Tá? Tá aqui o link desse artigo, no guia de estudos. Tá bom? Foi esse artigo aqui, esse estudo, que fez uma pequena alteração na fórmula da tabela ESC. Tá? Vocês já estão vendo aqui a fórmula atual. Na primeira publicação é a fórmula antiga, e agora é a fórmula atualizada. Nesse guia já tem a fórmula atualizada. Esse artigo, ele não apresenta as fórmulas, tá? Ele apresenta como foi o processo de observação e como que as pessoas que usam, elas desenvolveram familiaridade e confiança no uso dos instrumentos. É muito importante, e aqui eu coloco isso, que eu vejo poucas vezes, assistentes técnicos e peritos colocarem justificativas acadêmicas nos seus laudos e nos seus pareceres. Acabam colocando poucas, às vezes coloca referência bibliográfica sobre a doença, né? Mas não coloca referência sobre o instrumento que está usando, da onde tirou, qual é a publicação, como foi o estudo daquilo e tal. Então, isso é importante. Então, tanto esse artigo que está aí na tela, quanto esses daqui, ó, que eu apresentei antes, quando você for usar a tabela ESC, coloca no seu parecer, né? Para que o juiz saiba da onde, até se ele quiser investigar, né? Ó, usei a tabela ESC. Da onde vem a tabela ESC? Então, foi publicada aqui, você vai achar aqui na Biblioteca Digital do Superior Tribunal de Justiça, você vai achar aqui nessa revista, tá? Nesse link, e coloca as referências, tá? Coloca a referência, que é importante.